Olá, bem-vindos a um novo vídeo de Producto Coel. El día de hoy hablaremos sobre el controlador de temperatura modelo Y39, desarrollado para productos em refrigeração para produtos congelados. Neste equipo é necessário uma salida para o controle del compresor, uma salida para realizar el deshielo e uma salida para controle del ventilador. Además, este controlador é suministrado com duas sondas NTC para medir a temperatura ambiente controlada, sonda 1, e outra sonda para medir a temperatura do evaporador, sonda 2. Com isto mencionado, aprenderemos a configuração, a programação básica e essencial. Les recordamos que, para mais vídeos de nossos equipos, favor de ingressar ao sítio web lab.coel.com.br ou nosso canal de YouTube, Lab Coel. Então, ao terminar este vídeo, habremos aprendido como indicar um produto e como programá-lo. Os pontos que veremos são os seguintes: 1. Seleção de código para o modelo Y39. 2. Alteração do set point de maneira rápida. 3. Alteração de los parâmetros principais. 4. Acceder aos parâmetros com uma contraseña estabelecida. 5. Exemplo de conexão. Empecemos por aprender como identificar nosso equipo. Al princípio do código nos indica o modelo Y39. Em el primer recuadro, seleccionaremos se o teclado lo requerimos com botões mecânicos, representados sem nenhum caractere, ou se lo requerimos touch, representado com a letra S. Em el seguinte recuadro, selecionaremos se a alimentação do controlador será bivoltio 100 a 240 voltios, representado com a letra H, ou de 12 hasta 24 voltios, representado com a letra R. Bem, depois vêm as representadas 3 RRR, indicando que nosso equipo conta com 3 salidas a relé. Em el seguinte recuadro, selecionaremos se nosso equipo contará com buzzer interno ou bocina interna, melhor dizendo, representado com a letra B, ou se não há disponibilidade, representado com um guião. Para terminar, em el último recuadro, selecionaremos se nosso display será de color rojo ou color azul. Nota importante: depois de terminar de selecionar o código para pedido, favor de consultar a nosso departamento comercial para verificar quais são as versões disponíveis. Hemos aprendido como identificar o produto, agora passemos ao seguinte ponto: alteração do set point. Este parâmetro é o valor de temperatura para apagar o compressor. Para cambiar o valor de controle de temperatura, dar um clique na tecla P e o display mostrará SP, Set Point, alterando com o valor configurado. Para modificar, pressione a tecla de flecha hacia arriba para aumentar o valor, ou a tecla de flecha hacia abaixo para diminuir o valor. Para este exemplo, configuraremos como menos 5.0 grados. Uma vez configurado o valor desejado, pressione a tecla P para confirmar. Muito bem, todo em ordem hasta aqui. Agora conheceremos como entrar ao menu de parâmetros e como configurar cada um. Pressione a tecla P por 5 segundos. Em seguida, o display mostrará o código que identifica o primeiro parâmetro de configuração, SLS, o qual faz referência ao limite de segurança inferior do set point. Para modificar o parâmetro, selecionamos com a tecla P. Como fábrica, o valor configurado é de menos 50. Neste exemplo, configuraremos como menos 20 graus Celsius. Isto quer dizer que não podemos configurar um valor menor que menos 20 graus em el set point. Para modificar, utilizamos a tecla flecha hacia arriba hasta chegar ao valor de menos 20. Luego, confirmamos com a tecla P e guardamos o valor. Depois, com a flecha hacia abaixo, passamos ao seguinte parâmetro, o qual é SHS, que faz referência ao limite de segurança superior do set point. Para modificar o parâmetro, selecionamos com a letra P. Como fábrica, o valor configurado é de 99,9 graus. Neste exemplo, configuraremos como 10 graus. Isto quer dizer que não podemos configurar um valor maior que 10 graus em el set point. Para modificar, utilizamos a flecha hacia abaixo hasta chegar ao valor de 10 graus. Al chegar, luego confirmamos
con la tecla P para guardar el valor. Presionamos la flecha hacia abajo para pasar al siguiente parámetro, SP. Anteriormente ya habíamos configurado este parámetro en menos 5.0. Por lo que presionamos la tecla P solamente para visualizar y confirmar de nuevo con la misma tecla. Presionamos la tecla de flecha hacia abajo para continuar con el siguiente parámetro, IC1, o offset, que es la corrección de la indicación de la temperatura. El instrumento permite la calibración de la medida, que puede ser utilizada para adecuar el controlador según la necesidad de la aplicación. Presionamos la tecla P y observamos que el valor de fábrica es 0. Para este ejemplo, no hacemos modificación y confirmamos también con la tecla P. Muy bien, continuamos con el siguiente parámetro presionando la tecla flecha hacia abajo y llegamos al parámetro IP2. Este parámetro corresponde a la segunda entrada y permite seleccionar la función de esta entrada del controlador. Presionamos la tecla P y tenemos las opciones. Off, entrada deshabilitada. Damos clic en la tecla flecha hacia abajo. EP, sonda del evaporador. De nuevo presionamos la tecla hacia abajo. AU, sonda auxiliar. Otra vez. Y DG, entrada digital. En este ejemplo, vamos a seleccionar la opción EP como sonda de evaporador, la cual tiene la función de controlar el deshielo y el ventilador del evaporador. Presionamos la tecla P para confirmar. Con la tecla hacia abajo pasamos al siguiente parámetro, R.D. Este parámetro es la estéresis o diferencial del control, el cual es la diferencia de temperatura para reencender el compresor. Presionando la tecla P, vemos que el valor que viene de fábrica es 2 grados. Para este ejemplo, vamos a dejar el mismo valor y confirmamos con la tecla P. Excelente, seguimos avanzando. Ahora pasemos a los parámetros relativos al deshielo. Presionamos la flecha hacia abajo y pasamos al siguiente parámetro, D.DI. Este parámetro es para programar el intervalo entre deshielos, para establecer cada cuánto tiempo ejecutará un deshielo. Damos clic com a tecla P e observamos que o tempo configurado por la fábrica é de 6 horas. Vamos seguir mantendo o mesmo tempo e confirmamos com a tecla P. Pressionamos a tecla de flecha hacia abaixo para continuar com o seguinte parâmetro, D.SD. Este parâmetro é o retardo del deshielo em la energização. Pressionamos a tecla P para visualizar o parâmetro e vemos que por fábrica o valor é de 6 horas também. Para este exemplo, também confirmamos o mesmo valor com um clique em la tecla P. Damos clique na tecla hacia abaixo para passar ao seguinte parâmetro, D.DE. Este parâmetro é a duração do deshielo. Pressionamos o botão da tecla P e vemos que o tempo configurado por fábrica é de 20 minutos. Por lo que, para este exemplo, pressionamos o botão de tecla hacia arriba e configuramos com 25 minutos. Depois confirmamos com a tecla P. Temperatura del evaporador para finalizar el deshielo. Esto quiere decir que el deshielo también puede terminar cuando la temperatura medida por la sonda EP supera la temperatura programada en este parámetro. Presionamos la tecla P y para este ejemplo vamos a configurar con la tecla hacia abajo hasta 8 grados Celsius. Después, para confirmar, es solamente presionar la tecla P. Agora, pressionando a tecla hacia abaixo, seguimos com outro parâmetro que é D.TS, temperatura para habilitar o deshielo. Pressionamos a tecla P e como fábrica o valor é de 30 grados. Para este exemplo, programamos DTS como 2 grados. Pressionamos a tecla de flecha hacia abaixo hasta chegar ao valor. E listo, pressionamos com a tecla P para guardar o valor. Então, superior a esta temperatura, o deshielo não será habilitado. Agora, pressionamos a tecla de flecha hacia abaixo para continuar com o parâmetro T.PP, contrasenha de acesso.
Neste parâmetro, vamos estabelecer uma contrassenha de acesso para entrar no menu de parâmetros. Como fábrica, está configurado como off. Neste exemplo, pressionamos a tecla P e com a flecha hacia arriba, programamos uma contrassenha com o valor de 20. Para confirmar, tecla P. Depois, para sair do menu de programação, deixamos pressionado a tecla U por 2 segundos. Agora, para alterar os parâmetros com contrassenha, deixamos pressionado a tecla P por 5 segundos aproximadamente e nos aparecerá a indicação R.P. Pressionamos a tecla P uma vez e com a tecla de flecha hacia arriba configuramos o valor 20 e posteriormente com a tecla P lo confirmamos. Perfeito, hemos accedido ao menu de programação utilizando uma contrassenha. Muito bem, muito sencillo, não? Hemos terminado a programação básica e essencial. Já para finalizar este vídeo, mostramos um exemplo de conexão de nosso controlador, onde podemos observar a conexão das entradas, som de ambiente e som de evaporador e as salidas, compressor, resistência e ventilador. Hemos concluído este vídeo sobre o controlador de temperatura Y39. Muchas gracias por mirar. Por favor, sigam al pendiente que estaremos subindo mais vídeos de nossos produtos. E não olvidem de seguir-nos em nossas redes sociais. Hasta pronto!